noite, boa madrugada, toda hora é hora de estudar, adquirir conhecimento. Às vezes a madrugada é até o melhor momento, né? Vamos com tudo? Olha só, galera, a última aula foi sobre coesão, coerência textual, coesão textual, coerência. Tem mais alguma coisa? Ah, tá, eu falei também sobre argumentos de autoridade, né? Eu falei também sobre como se deve organizar a linha do seu raciocínio lógico. Eu falei sobre sequenciação, não foi isso? Falei sobre, deixa eu ver, tá faltando ainda, referencial, correto? Falei sobre conectivos, pronomes, conjunções, preposições, até citei a palavra denotativa, não foi isso? Então, olha só, vamos hoje trabalhar com a informatividade e a fuga ao senso comum. Essa é uma matéria complicadinha, né? Por quê? Muita gente não sabe o motivo de perder pontos na prova de redação. Eu sempre falo em todas as aulas, vocês precisam de conhecimento de mundo. Quanto mais interdisciplinar for a sua apresentação nos seus argumentos, quando você coloca uma citação, quando você apresenta todo o seu conhecimento de tudo que acontece à sua volta, que não é o senso comum, porque o senso comum você tem, eu tenho. Como é que eu falo na sala de aula? O feirante tem, o porteiro tem, o atendente da loja também tem, o caixa também tem de qualquer lugar. Nada contra, ao contrário, todos nós formamos o senso comum. Só que toda redação, quando está baseada no senso comum, ela é fraca. Ela é fraca por quê? Porque essa é a sua ideia de muitos. E se você não apresenta algo que seja diferente, que seja mais imprevisível, que você aprofunde, que você mostre que você é uma pessoa com bastante conhecimento, se você não fizer isso, por mais organizada que esteja a sua redação, a sua nota será baixa. Aí muitos falam, eu não sei por que eu tirei nota baixa. Eu sempre peço o quê? Um pensamento crítico, não é isso? Porque quando eu apresento o meu ponto de vista, eu coloco, vocês não têm que pensar como eu penso. Vocês têm que pensar de acordo com como você pensa. O meu ponto de vista é o meu, o seu é o seu. Graças a Deus, cada um tem o seu ponto de vista, porque assim, há várias conversas, o senso comum, ele fica longe das redações. Ah, mas tem aluno que já chegou e falou assim, mas o que eu penso, fulano também pensa, sei que a maioria pensa também. Então vamos lá, você tem visão maior para poder trabalhar, você vai trabalhar com a interdisciplinaridade, você está buscando um senso crítico para a apresentação do seu fato, com a causa, a consequência, uma citação. Eu sempre chamo a atenção que eu gosto da sociocultural. O desenvolvimento sociocultural, no meu ponto de vista, é o mais rico, porque você mostra que você tem o conhecimento da interdisciplinaridade, que você pode colocar citações em seus textos, que enriquecerá muito o seu texto, porque você apresenta que você tem um senso crítico, não um senso comum, mas sim um senso crítico para vários assuntos, principalmente aquele que você tiver que dissertar na sua prova, certo? Então, olha só o que eu coloquei aqui. A informatividade é uma das características do texto dissertativo argumentativo, que é medida pelo seu grau de conhecimento de mundo. Se você tem um grau razoável, que bom, sua nota será razoável. Se você está buscando cada vez mais ter conhecimento sobre diversos assuntos, já andaram perguntando, qual o tema da redação? Você tem uma ideia? Eu já tive uma ideia, mas eu tenho feito alguns estudos e eu preciso trabalhar melhor, buscar mais informações para chegar a vocês, como eu sempre faço, né, a ideia com relação ao que poderá cair. Eu sempre coloco, mobilidade urbana. E mobilidade urbana, por exemplo, é um tema que, quem sabe não cai esse ano. Afinal de contas, com essa pandemia, se vocês pararem para analisar, de acordo com fatos apresentados na mídia,
A água das praias está mais limpa? A Lagoa Baía de Guanabara está mais limpa? A Lagoa Rodrigues de Freitas está mais limpa? Na região dos lagos, a Lagoa de Araruama está mais limpa? Todas as praias da região dos lagos estão mais limpas? O ar está mais limpo porque tem poucos carros, então a sujeirada não está sendo lançada? Analisa bem. Será que esse não poderá ser um tema? Aí você pensa, atividade física faz bem à saúde. Ok, estamos no momento de pandemia, eu mesmo não estou praticando esporte. Grupos de risco não pode ficar na rua, é melhor ficar em casa, né? Também tem esse detalhe, mas eu prefiro me resguardar em casa a ter que tentar a sorte lá fora. Então, veja bem, o que acontece? Pedalar faz bem? Faz. Circulação é um exemplo, tá? Não suja, não polui, melhora, desestressa. Nossa, tem vários tipos de colocações que eu posso colocar com relação ao fato de, por exemplo, pedalar. Você chega mais rápido, isso também já passou na televisão, foi no programa do Profissão Repórter, e até mesmo teve uma parte de programas do Fantástico. Vocês sabem que eu gosto muito do Profissão Repórter, né? Então, apresentando como é que a pessoa saía da sua casa, levantava cedo e pegava a bicicleta, e quanto tempo ela gastava, e ao mesmo tempo concomitante, essa palavra é boa para colocar em uma redação, né? Concomitante ao ciclista que estava seguindo para o trabalho, havia um carro, um táxi, não era um carro particular, era um táxi. Depois fizeram também com um carro particular. Por que eu falei táxi? Porque tem uma via só para táxi e tem a via comum para todos os carros. O ciclista chegou muito mais cedo. Então veja, menos carros, menos trânsito, menor também é a poluição, as águas. Por que você falando das águas? Porque não tem tanta gente usando nada que tenha diesel, que use gasolina na água. Não tem quase barcos, tem poucos. A maioria está ancorado. Então veja, poucas pessoas. Onde tem passeios turísticos de barcos estão parados. Então, consequentemente, tudo fica mais limpo. Olha como fica a natureza, agradece, né? Pois bem, veja só, por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando de uma possibilidade de um tema para a redação. E olha, faz bem à saúde, faz bem ao pulmão, se for pedalar, né? Chega mais rápido, não polui o ambiente. Nossa, tem muitos, certo? Esse foi um exemplo. Mas existem outras formas de você também pensar na mobilidade urbana. Tem menos ônibus apertados. O ideal seria que houvesse mais ciclovias, é claro. Mas não tem. Existe a lei para o ciclista. Mas, gente, não tem só isso não. Tem outras formas também, tá? Tem outras formas. Mas o ciclismo é uma que, nossa, é maravilhosa para quem pedala e maravilhoso também que o planeta agradece, certo? Então, veja, se você vai falar do ciclismo, vamos supor, tá? O ciclismo, eu coloquei alguns detalhes, mas como você irá colocar, por exemplo, a mobilidade urbana hoje? Você vai colocar o que todo mundo sabe? Porque de bicicleta chega mais rápido. Porque de bicicleta polui menos o ambiente. Previsibilidade é informidade. Ou, correção, informatividade. Quanto mais previsível for, quanto maior for a sua previsibilidade, sem acréscimo você estará. Por quê? Porque o que você pensa é o que está óbvio e o que todo mundo pensa. Onde está o seu senso crítico? Onde está o seu aprofundamento no texto? Não tem? Sua redação vai chegar limpa, sem erro. Mas quando vier na competência que se refere a sua nota vai cair. Por quê? Nota vai ser prejudicada. Por quê? Vai ter grau baixo. Porque é previsível. Você não pode ser imprevisível. Quanto mais previsível for o seu texto, mais baixa será a sua nota. O que eu sempre brinco na sala com vocês, surpreenda-me, igual a Ratatouille,
Pois é, surpreendam a banca, surpreendam com as suas redações com temas não previsíveis. Quanto menos for previsível, mais rica e maior será a sua nota. Guarda isso. Então, quando eu falo senso comum, muitos alunos falam, mas eu quero escrever o senso comum. Cheguei até a colocar no quadro, fato, senso comum, mas você não pode ficar no senso comum. Lembra que eu sempre coloco isso na sala? Porque se você não consegue partir, parte com o senso comum. Só que você vai ter até mais trabalho. Fato, senso comum, uma causa, uma consequência, uma citação e aprofunda com o seu ponto de vista. Se você parar para analisar, você pode cortar o senso comum. Certo? Aí vamos lá. Senso comum, o que é ele? Muito difícil, né? Conhecimento adquirido com o tempo e transmitido ao longo da vida. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Como assim? Vamos lá. Se você pensar, bem, tem mitos e eles também, muitos são conclusivos. Por quê? O que acontece? Quando você tem, por exemplo, olha só, você não deve passar perto do gato preto. Principalmente numa sexta-feira 13 que vai dar azar. Isso é comprovado? Alguém já confirmou a você que isso realmente acontece? Quem confirma isso? É comprovado cientificamente. A propósito, passar embaixo de uma escada não dá sorte. Por quê? Mito? Conclusão? Por quê? Conclusão que eu digo é porque você chegou à conclusão de algo. É conclusivo. De repente, alguém fez uma passagem ali, encontrou com um gato e algo na frente não deu certo e começou e foi passando. Quer ver outro exemplo? Quando alguém cai, aí bateu a cabeça, fez um ovo. O que muita gente faz? Pega algo para apertar, o ovo lá cai e bateu com a testa. Para apertar o ovo lá na testa da pessoa. Porque dizem que faz bem. Porque vai entrar mais rápido, né? E não vai ficar com aquele galão. Isso daí é mito ou é algo conclusivo? Porque de tanto apertar, volta um pouquinho. Afinal de contas, fica para vocês pensarem. Mito ou conclusivo? Então, olha, o senso comum, ele é sem provas. Ele não tem provas. Todo mundo pensa. Graças a Deus, né? Claro. Mas todo mundo chega àquela ideia mais simples, porque não busca aprofundar. Para que você tenha uma boa argumentação e que você faça um bom debate, quanto mais você tiver o conhecimento sobre aquele e outros assuntos que poderão estar ligados a ele, melhor será a sua redação. Ou o senso comum, se também não é cientificamente comprovado, nada serve, certo? Eu botei até aqui o exemplo, passar embaixo da escada e tal. Ainda coloquei o exemplo também de colocar algo para apertar o galo, né? O senso comum, ele é vago. Ele é pobre. Eu vou chegar a ser pobre, né? Ele é repetido. Todo mundo fala. Se todo mundo fala, ele é previsível. Sua redação tem que ser imprevisível, tá? E não pode deixar lacuna, não pode deixar nenhum espaço aberto. Você tem que organizar suas ideias de forma que elas estejam literalmente conectadas, muito bem organizadas e coerentes, de forma que o seu argumento seja aceito e a sua nota seja mais alta devido à sua imprevisibilidade. Por isso, o senso comum pode cortar, ok? Ideias não aprofundadas. O que eu coloco sempre em algumas correções? Aprofundar o conteúdo. Por que aprofundar o conteúdo? Porque você está dentro do senso comum, porque você não buscou mais argumentos, porque o seu argumento está pobre, porque o seu argumento é aquele mais simples possível, mais previsível possível. Seja imprevisível. Surpreenda-me. Certo? Evite tudo isso aqui. Evite o senso comum, por favor. Eu agradeço e você depois vai agradecer a si por fazer uma redação longe, fugindo ao extremo do senso comum, tá? Opõe-se ao senso comum, o que eu gosto. Senso crítico. Adoro o senso crítico. E eu sempre peço o senso crítico. E eu sempre coloco, não escreva aquilo que eu penso, mas sim o que você pensa, da forma como você
acha que aquilo ali deveria ser apresentado, como deveria ser trabalhado, como deveria ser resolvido como uma proposta de intervenção, a sua ideia é a sua ideia. Entendido? Quando eu posiciono-me na sala, eu sempre faço quando eu acho, você não tem que achar o mesmo. Por quê? Você não tem que pensar como eu. O senso crítico é seu, a redação é sua. E quando eu me apresento, é porque eu apareço de uma forma como se fosse um texto motivacional. Pois eu apresento o texto a vocês e na sala não tem texto motivacional, mas sim os fatos que eu colhi e apresento a vocês, certo? Aí veja lá, senso crítico? Olha, uma matéria que trabalha muito com senso crítico qual é? Até porque muito pensante. Filosofia, não é isso? O silogismo trabalha aqui de uma forma crítica maravilhosa. Gosto muito do silogismo. Já falei isso uma vez. Ele é detalhado, o senso crítico, né? Olha lá. Ele é detalhado, menos previsível, pois se apoia no raciocínio lógico. Ele busca contestar, questionar e comprovar as ideias. Bingo! Esse é o texto. É isso que vocês vão fazer. Eu quero só nota 1000, hein, galera? Como fugir disso? Olha só. Especifique suas informações, não é para deixar nada solto, não. Por que você está colocando aquela informação? Especifica qual o motivo dela estar presente no seu texto. Aprofunda aquilo ali. Qual o seu conteúdo? Por que você colocou? Agregue a argumentação, conhecimento de mundo. Eu falo isso sempre. Quanto mais você conhece do mundo e da interdisciplinaridade, certo? Melhor será seu texto. Sempre falo. Eu não tenho tempo. Marca um tempo. Como? Guarda 10 minutos, meia hora, 30 minutos, vai lá. O que você vai ver? CNN? Show. Vai lá o quê? Band News? Show. Procure. Busque informações que não sejam tendenciosas, certo? Que sejam literalmente neutras. Veja as informações que vocês têm no material didático. Tem muitas informações que podem ser trabalhadas. Eu sempre falo da interdisciplinaridade e isso daí é aquela parte do desenvolvimento sociocultural, certo? É a mais rica, é a que eu mais gosto. Há quem diga que não, mas eu digo que é a melhor e que a banca do Enem mais gosta, tá? Porque quando você tem o conhecimento de mundo, você traz o quê? Diversas áreas de conhecimento para a discussão. Perfeito! Maravilhoso! Depois, construa raciocínios. Eu falo sempre, explica. Não é para descrever como é causa, é consequência, fará como. Não é uma descrição. Você vai induzir aquele que está lendo a acreditar na sua ideia. Olha só. Botei de causa, efeito, comparação, finalidade, ressalva e tem muitos outros. Vai depender daquilo que você tem consigo naquele momento para aquele texto. Desse modo, mostrará real conhecimento acerca do mundo. Bingo de novo. É agora que você tem a nota, porque você é conhecedor, você tem a linha de raciocínio, você desenvolveu muito bem o seu argumento e fugiu do senso comum que não serve. Você terá uma prova pobre. Porque se você quer entrar com uma boa nota, o senso comum ele tem que passar muito longe. Mas sim o seu conhecimento de mundo passar cada vez mais perto. Certo, galera? E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Coloquem comentários lá, me digam como é que estão as aulas. Saudades de vocês. Até a próxima.